E sei também de muitas experiências que você teve. Você começou a compartilhar muito comigo. Sim. Mas compartilhar para nós, assim, ó, você começou a ter essas experiências sobrenaturais, como que começou isso. Não precisa contar uma só para contar muito, que essa parte é interessante. Mas começa a falar aí pra gente. Ó, só lembrando que a Cássia, ela nunca desistiu de mim. Né? Ela nunca desistiu. Antes nessa segunda-feira de eu ir lá falar com você, eu lembro de várias vezes eu acordar de madrugada. A Cássia sempre foi de oração e das madrugadas, sabe? Então eu lembro de eu acordar, às vezes eu deitado de bruços assim na cama, eu sentia a mão dela nas minhas costas. E aí eu não falava, amor, o que você tá arrumando? Para não... Eu falava assim, deixa ela orar, né? E ficava com o olho fechado ali, deixava ela orar. Eu lembro de orações dela, de madrugada, ela falava assim para mim, Senhor, o Senhor prometeu. O Senhor me prometeu. Ela, falando sobre isso, ela e a Keren recebeu uma profecia criança, que a Keren se casaria com um pastor, se envolveria com um ministério pastoral, e a Cássia também, envolvido com um músico. Então, eu lembro dela orando e falando, Deus, o Senhor me prometeu. Eu falei, eu não vou desistir, o Senhor me prometeu. Várias madrugadas eu acordava ela falando isso. Então, tipo assim, ela nunca desistiu comigo. De mim, né? Queria até mandar um beijo para ela, maravilhosa, tudo que ela fez por mim, assim, sabe? O jeito de aguentar tem que ser. Tem que ser, né? Ela cuida de mim, do Levi, da Esther, assim, que poxa, não tem nem palavras para dizer, sabe? O principal dessa restauração minha, a pessoa centrada foi ela. Sabe? Foi ela, porque ela sempre tava... Ela me aguentou ali dentro de casa, né? E aí, o que aconteceu? Depois disso, na segunda-feira, eu cheguei em casa, falei, linda, eu vou orar. Eu vou pro quarto orar. Eu falei assim, eu vou... E fui, entrei... No mesmo dia? No mesmo dia. Tá. No mesmo dia, eu lembro de passar mais ou menos ali 1h30, 2 horas orando. Aconteceu alguma coisa? Nada. Não aconteceu nada, mas eu sabia que algo tinha mudado. Você entendeu? Eu lembro que eu ficava sentado e eu falava assim, poxa, cara, eu falei coisa que eu achava que eu nunca imaginei que eu ia falar, nunca imaginei que eu ia confessar. E ali eu não parei mais. Então, tipo assim, eu comecei a orar, sabe, foi indo. O desejo da palavra, você entendeu? Foi crescendo, você entendeu? Eu lembro que meu pai falava que ele leu a Bíblia inteira mais de 8 vezes. Aí eu falava assim, poxa, eu tenho que ler a Bíblia. Eu não lia. Naquela época, se você perguntava quem que era Moisés para mim, a única coisa ali, mais ou menos, que eu ia saber é que ele abriu o Mar Vermelho. Mas eu não sabia de história nenhuma da Bíblia. Não tinha. E aí eu fui. Nossa, entrei assim. E aí começou a vir as experiências. Sabe? Experiências dentro do quarto. Você entendeu? De sentir anjos ali comigo. Sabe? Experiências até com demônios. Mas tipo assim... demônios tentando me atacar, você entendeu? Eu tive uma experiência, até foi um tempo atrás agora, eu tava enfrentando uma luta, sabe, espiritual, e eu deitado na cama, eu lembro que eu deitei na cama, eu peguei a Bíblia assim, eu nem lembro onde eu abri, eu deitei na cama, coloquei a Bíblia em cima de mim assim, e falei assim, Senhor, me ajuda. Eu falei, eu não tenho mais força, eu falei, eu tô totalmente fraco, e apaguei. Eu lembro eu senti meu corpo como ele se desse uma levantada, uma flutuada na cama, sabe? Mas eu não sei se foi uma visão, se foi um som, mas eu senti. E aí, eu lembro que eu falei assim para Deus ainda, eu falei assim, Senhor, eu não estou conseguindo orar. Sabe, aquela luta, parece que você vai amarrado ali. Eu falei assim, Senhor, eu entro... Tipo, eu tô aqui porque eu preciso. Eu preciso me alimentar, mas eu não tô conseguindo, não tá fluindo. Exatamente. E aí, às vezes eu acordava de madrugada e ia orar, ficava 10 minutos e ficava cochilando. Falei, Senhor, me ajuda. E nesse dia eu peguei a Bíblia, abri em cima do meu peito assim, falei, Senhor, me ajuda. Eu falei, uma coisa que eu não quero é voltar quem eu era. Eu falei, isso jamais. Falei, me ajuda, Senhor. E nisso eu tive essa experiência. Eu senti meu corpo dando aquela flutuada na cama.
E aí eu lembro que eu acordei assim, a Bíblia estava meio desengonçada em cima de mim. Eu olhei pro lado assim, vi que era de madrugada ainda. Eu falei, cara, eu falei assim, nossa, aconteceu alguma coisa. Literalmente, Deus falou comigo muito forte. Falou assim, ó, quando você dorme, eu trabalho por você. E aí eu falei assim, cara, aconteceu alguma coisa. E aí já deu aquele gás de novo, né? Falei, bora. Você entendeu? Então, tipo assim, ó, várias outras experiências. Na igreja da criança, então, nem se fala, né? É isso. Compartilha com a gente as experiências, né? Que você pode começar a falar até da atual agora, porque né, do que está acontecendo, mas começou tudo a acontecer depois eu sempre que eu venho acompanhando, né, a tua vida. E eu tenho visto isso já acontecendo com as crianças, né? Deus te usando para ministrar sobre elas, usando a Cássia ali e tal. Mas começa a compartilhar com a gente essas experiências com as crianças, que eu acho que é interessante também. Foi. É a primeira vez... eu falo assim, né? Eu não olhando pro Gustavo, eu não tenho chamado para o ministério infantil. Você entendeu? Só que Deus sabe... Eu falo isso para a Cássia. Eu falei, linda, você fica preparado, porque se Deus me chamar, eu queimo tudo aqui. Eu falei, eu vou, que nem aquela música lá, né? Queimei meus bens, minhas carroças lá, você entendeu? Ela sabe disso. É o que Eliseu fez, né? Eu falei para ela, falei, você sabe disso? E aí, foi quando Deus me chamou. Né? Eu já contei essa história várias vezes, né? Eu estava na sala de casa e engraçado que eu ouvi a voz de Deus nítida, ele falando comigo, parece que entrou um vento dentro da sala e ele falou para mim, ele falou, se prepara, daqui 3 meses você e a Cássia vai assumir o ministério infantil. E aí eu falei assim, cara... Né, a Cássia ela já tinha, ela já era, fazia parte, mas foi um período que ela parou, porque o Levi nasceu, né, a Rose e o Demetrios estavam e tudo mais. Ela era uma das ajudadoras ali que participava. Isso. E aí eu lembro que eu não falei para ela, eu fiquei bem quieto assim de boa. À noite eu contei para ela, eu falei, Lina, preciso te contar um negócio. Ela falou, o que foi? Eu falei, assim assado. Ela falou, sério? Eu falei, sério. Ela falou, vamos orar, se for de Deus. Eu falei, não, se for não, é de Deus. Eu falei, eu sei quando ele fala comigo. E aí, passou 3 meses, o Jefferson me chamou. Num culto de manhã que eu vim, ele falou, preciso conversar com você, é algo meio sério. Aí eu falei, vamos, pastor. Fiquei pensando, falei, poxa, que eu arrumei, né? Falei, nossa, tô tão certinho na minha vida agora. Ele falou assim, o Demetrios e a Rose, eles vão deixar o ministério infantil. E eu perguntei para eles quem que seria a melhor pessoa para eles indicarem. Ele falou de você e a Cássia. Na hora que ele me falou, pastor, diante de Deus, mas veio assim, arrepiei inteirinho. Eu falei, aconteceu. Ele falou assim, pensa, ora para ver se é isso. Eu falei, não, eu quero, pastor. Eu falei, não vou pensar não. Eu falei, tá tudo certo. Eu falei assim, eu abraço, falei para ele. Ele tá de prova. Ele falou, não, conversa com a Cássia primeiro. Eu falei, não vou conversar não, pastor. Pode mandar que eu vou assumir. Eu e a Cássia vamos assumir. Eu já sabia, você entendeu? Ele falou assim, você tá falando sério? Eu falei, seríssimo. Ele falou, então, glória a Deus, varão. E o Jefferson, você conhece, né? Ele falou, glória a Deus, varão. Já pegou... Carimbou, orou pra mim ali. Ele falou assim, só avisa a Cássia. Falei, pode deixar. Ela já tava sabendo também. Eu falei, linda. Aí cheguei no domingo, falei, aconteceu. Ela falou assim, nossa... Ela falou, e aí? Eu falei assim, e aí? Eu falei, eu vou com todas as minhas forças. Eu falei, não quero nem saber o que vai acontecer. E aí eu entrei de cabeça. Você entendeu? A questão foi, Deus falou, né? Aí foi engraçado que começou a dar conflito com a Igreja da Criança e o Ministério de Louvor, que as datas batiam. Foi engraçado, o pessoal acha muito engraçado eu falar isso, mas aconteceu. Eu estava no mesmo lugar, na sala, ali, brincando com o Levi, eu senti a mesma presença, um vento assim, entrou dentro da sala. Eu ouvi a voz de Deus nitidamente, novamente, falando para mim assim, falou, agora eu vou te tirar do Ministério de Louvor e você vai entrar de cabeça na Igreja da Criança. Aí eu peguei e falei pra Cássia. Aí, tipo assim, ela falou assim, glória a Deus, isso eu já sei que vai acontecer. E aí passou 3 meses numa reunião ministerial aqui na igreja, o Jefferson falou pra mim, falou, acho melhor separar com o Ministério de Louvor e... Ficar voltado só pra Igreja da Criança. Ele falou, o que você acha? Eu falei, bora. Então, tipo assim, sabe? E aí começou a acontecer muita coisa. E eu lembro que quando eu e a Cássia assumiu, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu falei, eu não tenho experiência nenhuma com criança, né?
E eu sempre comento com o pessoal que eu falei uma palavra-chave para Deus, que, tipo assim, ó, matou a charada de tudo. Numa oração minha, eu falei assim, Deus, eu não sei nada. Eu falei assim, eu não sei nem por onde começar. Eu falei, eu não sei nem o que fazer. Né? E, tipo assim, eu falo que essas palavras foi que Deus falou, perfeito, eu preciso de pessoas assim, que não saibam nada. Porque agora... Porque fica dependendo do Espírito Santo, né? Tipo, não sabe? Deixa eu te conduzir. E aí eu lembro que Deus foi me dando direção. Né? Foi me dando direção. Aí, o que aconteceu? Eu cheguei a primeira vez para ministrar e eu queria pregar como se fosse para criancinha. Sabe? Tipo assim, ó, eu vou dar um exemplo aqui, falando sobre a Arca de Noé. A Arquinha de Noé, sabe, aquelas coisinhas. Aí Deus um dia falou para mim, falou, não, para. Ele falou assim, palavra, ensinamento, sabe? Oração, pratica oração com elas, leva elas para outro nível. Engraçado que eu tive o mesmo conflito, você falando aí. Eu lembro quando saiu aquele seminário do Voz Profética Kids. Acho que a primeira, eu não lembro... foi a primeira vez que eu fui ter um trabalho com crianças, né? E eu fui chamado para ministrar sobre eles, né? E eu comecei a orar. Mesma coisa. Eu ficava me imaginando. Falei, eu vou ter que fazer isso, vou ter que falar desse jeito e tal. E eu comecei a falar. E eu, entrando num conflito, falei, Espírito Santo, mas não é isso. Eu não estou sentindo que é isso, né? E eu lembro que o Espírito Santo falou assim para mim, ó, o Espírito toca em Espírito. O Espírito não tem idade. Eu lembro disso aí. O Espírito não tem idade. Ministra como que se fosse para ministrar para gente grande. E na hora, eu entendi como ele estava falando. Não que eu vou, tipo, falar coisas que criança não deve ouvir. Sim. Mas eu deveria ministrar da mesma maneira que eu ministrava para pessoas adultas. E foi a primeira experiência que eu tive com Deus. E quando eu ministrei, eu lembro assim de um mover no final... As crianças sendo tocadas e chorando, né? E aquilo me impactou. Então, eu sei o que você está falando. E aí Deus falou comigo. Falou, não, ensina mesmo. É palavra. No entanto, por quê? O que aconteceu? Há muito tempo atrás, a igreja... A visão da igreja com questão a igreja da criança não era igreja da criança, era uma escolinha onde você pegava o seu filho e deixava ali para você ficar sossegado assistindo o seu culto, sabe? Quando a pastora Juliana chegou, ela trouxe essa visão de igreja, sabe? Principalmente com os maiores. Aqui é uma igreja, aqui tem louvor, aqui tem palavra de oferta e aqui tem ministração da palavra, do ensino, né? E aí, eu não fazia parte da igreja da criança naquela época, mas a Cássia fazia junto com ela. E eu sempre via essa visão. E aí, eu falei assim, poxa, não. Eu falei, aqui é uma igreja. Eu falei, aqui o fogo cai. E aí, eu fui mudando a chave. No entanto, que eu falei isso para a Cássia, não sei se foi hoje ou ontem, eu agradeço, assim, de todo o meu coração pela todo mundo do ministério, você entendeu? Pela equipe que a gente tem hoje, você entendeu? Psicólogo dentro do ministério, você entendeu? As formas que algumas meninas ali ensinam e tudo mais. E eu falo para eles todos, falei, gente, eu não consigo chegar e dar um desenho para eles. Falei, eu não consigo. Nem tanto que com os maiores a gente tirou um pouco essa ideia de ficar desenhando e tal, você entendeu? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a mudar a forma de, tipo, eu falei, não, vou ministrar, vou pregar mesmo, sabe? E comecei a pregar, ensinar, e aí eles têm muita pergunta, né? Criança pergunta demais, aí eu falo, eles vivem falando para mim, tio, fala sobre o Apocalipse, eu quero aprender sobre o Apocalipse. Eu vi que o nível já não era mais de desenho, de criancinha, você entendeu? E a gente sabe dessa geração de hoje, de celular, então elas conhecem muita coisa. E aí eu falei assim, Deus, eu preciso que o Senhor se manifeste de algo sobrenatural, sabe? E aí eu comecei eu falo assim, tudo isso que está acontecendo com a igreja da criança hoje é por causa não só da minha vida, não estou falando puxando a sardinha para mim, assim, mas a vida de oração, de jejum e palavra que eu tenho. Você entendeu? Não só eu, mas as meninas do ministério, a galera toda. Acaba refletindo, né? Você entendeu? Então, eu começo a ministrar. Eu já tive experiência de eu chegar a ministrar
E no final, algumas mães já estão no corredor, eu falo, gente, ó, vamos orar para terminar, né? E aí eu começo a orar, Deus chega, eu sinto Jesus chegando perto de mim e fala assim, ó, eu preciso fazer algo. Várias vezes isso já aconteceu, tem mães aí de prova. Uhum. Eu preciso fazer algo. Aí na hora eu falo, Senhor, é tudo teu. Coloco uma música lá, eu falei, gente, fecha os olhos. Eu falei assim, ó, Jesus está aqui e ele vai começar a fazer algo em vocês. E eu sempre falo assim, ó, presta atenção, não é o tio, é Jesus. Fechem os olhos, só pense nele agora. Nossa, o negócio desanda, assim, sabe? Criança começa a chorar, relatos de criança ver Jesus andando ali dentro. Eu já escutei, já. Sabe? Escutar... colocando a mão, né? Colocando a mão. Eu já ouvi relatos de crianças falando, eu estava ajoelhado chorando e senti a mão na hora que eu levantei, que eu cacei e não tinha ninguém. Exatamente. Crianças tendo visão dentro de casa, né? Dentro também, de casa. Vendo ali dentro da igreja da criança Jesus. Tem acontecido muito. Tem acontecido muito. E assim, várias experiências. E o ano passado, eu tive uma direção de Deus de fazer uma vigília com elas. Toda sexta-feira, né? E com as crianças maiores, né? E aí, na primeira vigília, o negócio assim, ó, o mover do Espírito Santo foi sobrenatural. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, né? Aí, sexta-feira passada, eu coloquei uma música e eu senti ali dentro, no auditório aqui, a presença do Espírito Santo, mas muito forte, muito forte. Eu falei assim... Senhor, eu não vou fazer nada. Eu falei assim, se o Senhor tem que fazer alguma coisa, vai acontecer. E tipo assim, as crianças começaram a chorar. E criança, você sabe que é o seguinte, se você tá ali, você fala assim para elas, fechem os olhos, erguem a mão, vamos orar, Jesus está aqui. Se você abrir o olho, ela vai estar com o braço cruzado, olhando te encarando. Você entendeu? Você não consegue mover o sentimento de uma criança. Então, tipo assim, as coisas que andam acontecendo é porque o Espírito Santo tem feito. E eu lembro que uma das crianças, até a filha da Ellen, do irmão que vende pipoca aqui, sim, a mais novinha, ela tava pegando... Filha do Alex, né? Isso, ela tava pegando fogo sexta-feira. Ela encostava a mão numa criança, a criança caía pro chão, começava a chorar. Eu falei, gente do céu, cadê você, menino? Coloca a mão na minha cabeça aqui, sabe? Então, tipo assim, ó, muitas experiências que têm acontecido ali. Vários relatos, sabe, de crianças, ver anjo, ver Jesus, você entendeu? Eu acho interessante a questão porque a oração em língua é um sinal do derramamento do Espírito Santo, né? Quantas crianças já são batizadas no Espírito Santo, né? Isso também eu tenho ficado assim comovido com esse tipo de coisa, né? Geralmente você chama... Eu lembro de uma situação que eu cheguei a perguntar para algumas crianças, né? Falava assim, a gente vai orar aqui para vocês serem batizados. Aí um ou outro já virar e falar assim, tio, eu já sou. Tio, não, eu já falo. Aí, de repente, até a mãe espantar, tipo, tá do meu lado ali, né? Geralmente é filho de uma discípula minha. Ela fala, como assim? Você nunca me falou isso? Aí entra aquele interesse de... não, eu já sou, eu falo. Né? Mas, de repente, assim, o pai e a mãe nem saber. Mas Deus tá derramando, tá fazendo. Já teve várias ocasiões de eu terminar o culto... E as crianças ali na presença de Deus falando, não, tio, não vamos parar, não. E aí as mães chegam lá, algumas olham para mim e falam assim, não, deixa, sabe? E já teve várias vezes o culto lá terminar e a gente ficar aqui, sabe? 2, 3, 4 crianças ali, eu deixo a música rolando e aí eu chego ali e falo assim, eles estão tendo experiência. Aí as mães, os pais falam, não, varão, deixa lá. Eu falei, eu seguro aqui, deixa lá, sabe? E você crê num avivamento, algo poderoso? Porque eu pergunto isso para todo mundo, porque assim, alguns creem, tipo assim, de repente por uma fase que passou, eu já cheguei a conversar com pessoas, falando assim, eu creio que já passou, agora né, está num tempo... Você crê em algo muito poderoso? E você acredita que, de repente, essas crianças hoje, porque eu tenho visto as crianças movendo muito no mover do Espírito,
Você acredita que elas são essas crianças são as pessoas que vão trazer esse avivamento sobre não falo sobre o país, né? Sim. Mas sobre o mundo? 100%. É? 100%. Ó, sexta-feira, na hora que a gente estava orando ali, a Noemi estava ali, eu falei assim para ela, eu falei, Nonô, filma. Eu falei, não vai sair nada. Eu falei, mas filma aí pra gente ver, né? Eu falei assim, porque eu não fiz nada, eu coloquei uma música e a única coisa que eu lembro de ter falado para elas, eu falei assim, gente, ó, deixa para conversar com o amiguinho na hora que a gente acabar aqui. Aqui vocês conversam com Jesus, aqui vocês conversam com Deus. Então, tipo assim, eu coloquei a música, eu fico andando para lá e para cá, o Levi vem me dar a mão, você entendeu? Algumas crianças sentam, e elas começaram ali do nada, foi pegando fogo. E teve uma hora que eu parei, que eu comecei... eu falei assim, meu Deus, que presença, né? E tipo assim, eu começo às 8 e para às 9. Era 9 horas da noite, elas estavam ali... Derramando. Eu falava, Jesus, que presença. E eu comecei a chorar. E aí, Deus falou assim para mim, esse é o som. Aí eu lembro que eu falei assim, que som? Ele falou, o som do avivamento. Oh. Aí eu lembro que eu caí no chão assim, ó. Eu comecei a chorar. E eu não consegui mais orar, nada. Eu comecei a chorar. E aí Deus veio e falou comigo de novo. Falou assim, ó. Se prepara. Começou. Aí eu falei, meu Deus do céu, sabe? E aí, tipo assim, ó, era quase 10 horas, a gente tava ali ainda. Você entendeu? Aí as mães, no grupo tem um grupo das mamães, né? Uhum. Elas falaram assim, Gustavo, e aí? Eu falei assim, gente, corre aqui pra cá. Aí eu lembro que a Mahayane tava, a Tamir estava. Eu falei assim, aí eu coloquei a cara na porta assim, eu falei assim, gente, escuta o som do avivamento. Elas entraram, elas ficaram encantadas, sabe? Elas ficaram impactadas. Né? É tipo assim, ó, é sem força, não é algo forçado. A igreja da criança hoje tá acontecendo, tá fluindo. Você entendeu? Tá fluindo e tem acontecido muita coisa, né? Muita coisa. Ó, a gente vai estender. Eu só vou partir para mais um assunto aqui. De repente eu nem tinha colocado em pauta aqui, mas eu acho que é interessante falar que é a questão